todos. E para a nossa orientação, veremos a lição 108, e de volta Pereira Franco, pelo Espírito de adiante. Ser amigo de quem te busca o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminha na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia e de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença, sempre leve algo de bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Todos a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Vamos então, nesse momento, agradecermos a Deus por mais esse dia de vida que nos concedes, por mais essa manhã, essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, para mais uma manhã de estudo, de esclarecimento e de conselho. Rogamos bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e por aqueles irmãos que não puderam aqui estar. Pedimos que o irmão que fará hoje a explanação do Evangelho que possa ser intérprete fiel da tua mensagem. Fica conosco. Agora chamamos o nosso companheiro Alexandre Machado, que fará a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 do Evangelho, coletânea de preces espíritas, 1, preces gerais, oração dominical, terceira parte. Item 3, prece. Subitem 4, dá-nos o pão de cada dia. Vamos lidar com o nosso irmão. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Nós estamos nos debruçando no Evangelho segundo o Espiritismo pelo Kardec, nessa parte da oração dominical, mais conhecida, popularmente conhecida como Pai Nosso, aquela rogativa a Deus ensinada pelo nosso amado Mestre Jesus. E nas semanas anteriores, nós já vimos algumas partes do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o subitem 4, o quarto trecho aí do Pai Nosso, em que Jesus diz e nos ensina, dá-nos o pão de cada dia. Claro que nós temos variações de tradução. O nosso de cada dia nos dai hoje e por aí vai. Isso não importa, é só uma questão de palavras, mas a ideia é a mesma. E aí a gente começa refletindo, mas nesse trecho da oração dominical do Pai Nosso, será que a referência aí é apenas ao pão, ao alimento material? E aí nós vamos ver no decorrer da colocação de Kardec, que vai desenvolver esse trecho sob a forma de prece, vai continuar fazendo sob a forma de prece, desenvolvendo esse por cada trecho do Pai Nosso. E que é importante para que, se nós venhamos a utilizar o Pai Nosso em alguma situação como oração, que a gente entenda realmente o que está sendo dito ali para não se tornar algo mecânico automático. E aí Kardec, então, ele prossegue: dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual
espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, logo nesse início, Kardec deixa clara a necessidade do alimento material, importante, por exemplo, para o bom funcionamento do nosso corpo físico. Sabemos disso, o quanto uma alimentação saudável, equilibrada, ela favorece a nossa saúde física orgânica. Mas também a necessidade do alimento espiritual, que poderíamos entender, por exemplo, como os ensinamentos, as lições edificantes, as reflexões de natureza superior, profundas que fazemos, e tantas outras coisas e fatores que vão nos auxiliar muito no nosso progresso espiritual. E aí ele continua: o bruto encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Lembrando que está se dirigindo a Deus aqui, adoração a Deus. Deus, no caso, criou o homem livre. E aí, quando lemos esse trecho, nós nos lembramos que o ser humano, que somos todos nós, o Espiritismo nos mostra isso, um espírito imortal, que foi criado por Deus simples e ignorante, dotado de livre-arbítrio, da liberdade de escolha, mas claro, com as suas consequências nessas escolhas, e que deve conseguir a sua subsistência, a sua sobrevivência, através do seu próprio esforço, do seu trabalho, e também do uso da sua inteligência. E Kardec continua no próximo parágrafo, ainda se dirigindo a Deus. Tu, ou seja, Deus, lhe has dito ao homem: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele, o homem, o ser humano, uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover e suprir as suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor do trabalho manual, outros pelo labor do trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele, o homem, se conservaria estacionário, paralisado, sem progredir, e não poderia aspirar, ou seja, desejar, a felicidade dos espíritos superiores. E aí nós precisamos nos lembrar, conforme nós vamos encontrar lá em Livro dos Espíritos, também pelo Kardec, a definição de trabalho. O trabalho é toda ocupação útil, seja ela remunerada ou não. Porque às vezes a gente restringe a ideia de trabalho ao trabalho remunerado. É o popularmente chamado ganha-pão. Mas é toda ocupação útil. E Kardec, ele deixa claro aqui esses dois tipos de trabalho. O trabalho material, manual, o meter a mão na massa, como se diz, mas também o trabalho intelectual, mental, tão importante quanto. Nós não temos que colocar numa escala um mais importante do que o outro, ficar perdendo tempo, querendo discutir o que é mais importante, se é o trabalho manual, braçal, material, ou o trabalho intelectual, mental. Ambos têm a sua importância, têm o seu valor, o seu papel dentro de cada situação da vida. Porque, afinal de contas, se não fosse o trabalho intelectual dos médicos, cientistas, pesquisadores, no período mais crítico
da pandemia em relação, né, à Covid-19 e entendendo cada vez melhor a doença, a busca de vacinas, enfim, nós hoje certamente estaríamos numa situação muito mais complicada. Então, olha a importância do trabalho intelectual. Também precisa ser valorizado, assim como o trabalho material. O pedreiro, que constrói lá, do gari, que limpa as ruas, os locais, que mantém a limpeza urbana e por aí vai. E, no caso, ambos os tipos de trabalho, material e intelectual, eles vão atender à satisfação das necessidades humanas, vão favorecer o bem-estar e também o desenvolvimento da inteligência. Porque não é só o trabalho intelectual que vai ajudar a desenvolver a inteligência. O trabalho material manual também. E lá no Livro dos Espíritos mesmo, nós vamos entender o trabalho como sendo uma lei moral. Tanto que está na terceira parte do Livro dos Espíritos que fala das leis morais. E que são leis divinas. Tem lá lei do trabalho. Então é uma lei moral, é uma lei divina e que favorece a evolução, levando, como Kardec coloca aqui nesse trecho, a felicidade através dessa evolução. Falamos aqui da felicidade verdadeira, aquela propaganda enganosa que às vezes a gente tem por aí. E no próximo trecho, Kardec prossegue: ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, em Deus, né? Está se dirigindo o tempo todo a Deus. Ele que consegue ao necessário, não porém aquele que se compraz, se satisfaz na ociosidade e desejara tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo, ou seja, aquilo que está demais, sobrando, desnecessário. Então, nesse trecho, Kardec contrapõe duas situações. De um lado, a questão da boa vontade, da fé em Deus e da busca do necessário, que são importantes para o ser humano, para todos nós. Fazem parte da nossa vida. Mas, por outro lado, a questão da ociosidade, da falta de esforço, daquela coisa de esperar cair do céu, né? Como muitas vezes as pessoas popularmente colocam. Estava sentadinho, esperando as coisas caírem do céu. E aí, nós somos obrigados a informar que do céu, no máximo, vai cair a chuva. Quando muito. E, né, às vezes tem gente que nem isso. E às vezes fica esperando cair do céu. E então não é a postura devida adequada. Não é dessa forma que nós vamos conseguir esse amparo de Deus. Precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço. Né? Tem uma outra parte do Evangelho que já foi estudada no outro capítulo que fala: ajuda-te que o céu te ajudará. Fala no Evangelho que cada um precisa fazer a parte que cabe. E Kardec também cita aqui a questão do supérfluo, daquilo que sobra, daquilo que está em excesso e que, portanto, não é realmente uma necessidade primária. Esse não deve ser o nosso foco maior. E nem deve ser esse o objeto das nossas julgativas. Claro que nós temos o direito de, através do nosso trabalho, do nosso suor, do nosso esforço, adquirirmos coisas para o melhor conforto nosso. Mas não fazemos disso o nosso objetivo de vida, a nossa meta essencial. E nem fazemos disso objeto
objeto das nossas preces, das nossas rogativas a Deus. Porque não é o principal, não é o essencial. Então, Kardec faz essa diferença e ressalva isso para nós. Prosseguindo aqui no Evangelho, ele continua. Quantos e quantos sucumbem, caem, falem por culpa própria, pela sua incúria, ou seja, o seu descuido, a sua negligência, pela sua imprevidência, falta de prevenção, ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido, que Deus havia concedido. Esses são os artífices, ou seja, os artesãos, no caso, os autores do seu infortúnio, da sua infelicidade, da sua desgraça, e carecem, não têm, o direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Kardec aqui nos lembra de que nós somos os construtores, os arquitetos do nosso próprio destino. Os autores da nossa própria história de vida. Não apenas nessa existência corporal, mas de vida enquanto espíritos imortais. A nossa trajetória evolutiva. E nós precisamos ter consciência disso para pararmos muitas vezes com a mania que algumas vezes temos de transferir a responsabilidade para terceiros por aquilo que acontece conosco, pelas consequências das nossas próprias ações, muitas vezes, das nossas próprias atitudes. Nós precisamos lembrar que nós estamos sujeitos a uma lei que é a lei de causa e efeito. O conhecimento da lei de causa e efeito, que a gente estuda junto com a questão da reencarnação, nos dá um senso de responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências deles. Temos sim, como falamos no início, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Mas precisamos entender que cada escolha nossa forçosamente terá uma consequência, positiva ou negativa, dependendo do tipo de escolha. E isso nos dá essa consciência e nos impulsiona a nos esforçarmos cada vez mais por fazermos as melhores escolhas, para que possamos ter boas consequências. É uma questão até lógica. E aí nós vamos encontrar aqui mesmo em Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, logo nos itens iniciais, Kardec falando sobre as causas atuais e anteriores das aflições, deixando claro que as nossas dificuldades, as nossas dores, elas são meras consequências daquilo que nós fazemos nesta atual existência mesmo ou em existências passadas anteriores. Ainda nesse parágrafo ele complementa: no entanto, nem a esses mesmos, aqueles imprevidentes, ambiciosos, enfim, abandonas, falando em relação a Deus, porque és, no caso Deus, infinitamente misericordioso, as mãos lhes estendem para socorrê-los, desde que, como filho pródigo da parábola, filho pródigo, contada por Jesus, se voltem sinceramente para ti. Então nós precisamos rapidamente lembrar aqui da parábola do filho pródigo, contada por Jesus, em
em que Jesus ele narra lá a história de um pai que tinha 5 filhos e um deles, né, o mais moço, em determinado momento ele resolve pedir a parte dele da herança e viver a vida. E aí, né, ele dá lá a partir, vai, né, viver sua vida, sai de casa e se entrega a todo tipo de vícios, de paixões, enfim. Gasta, né, lá a fortuna e se vê numa situação de miséria. E aí, naquele momento, ele se lembra da sua casa, se lembra do seu pai, da sua família, da sua origem, e resolve retornar ao lar. E é recebido pelo pai com muita alegria. O pai faz uma festa de boas-vindas para receber. E justamente essa parábola de Jesus, ela simboliza, ela nos fala da paternidade divina, da bondade, do amor, da misericórdia infinita de Deus por cada um de nós, seus filhos, que muitas vezes na nossa trajetória evolutiva nos afastamos do Pai, de Deus como fez o Filho pródigo. E aí vem a dor, o sofrimento, as aflições que nós buscamos. E aí nós muitas vezes caímos em nós mesmos, nos conscientizamos do nosso equívoco, nos arrependemos e resolvemos retornar ao Pai, ou seja, nos aproximarmos novamente de Deus. E Ele nos recebe com todo amor e carinho. Porque, como Kardec deixa claro aqui, Deus ele jamais nos desampara, nos abandona. Não é Ele que se afasta de nós. Nós, em muitos momentos da nossa vida, da nossa trajetória, nos afastamos dele. E aí precisamos fazer o caminho de volta. Buscarmos essa reconciliação com Deus. Essa reaproximação. E Ele estará sempre pronto, disposto a nos receber. Prosseguindo, no próximo parágrafo, Kardec coloca: antes de nos queixarmos da sorte, do destino, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. É a sorte, é o destino. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não tem estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou, concedeu, a inteligência para nos tirar do lameiro, do lamaçal, do pântano, e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Então fica bem evidente aqui, né, pela colocação de Kardec, a necessidade da autorreflexão diante das adversidades que nós enfrentamos, que são naturais da vida, do nosso processo evolutivo. Diante das adversidades, nós precisamos parar e meditar, refletir sobre o que nos levou àquela situação, sobre a nossa parcela de responsabilidade com relação àquilo, em vez de ficarmos transferindo essa responsabilidade para os outros. Pode acontecer de terceiros terem também alguma parcela de responsabilidade naquela situação difícil? Pode. Mas será que nós não temos a nossa? Precisamos refletir. Será que a responsabilidade maior daquela situação difícil que estamos vivenciando não é nossa mesmo? Precisamos parar para pensar. Porque só assim, depois dessa autorreflexão,
nós vamos poder ter uma postura de luta, ou seja, de esforço para superarmos aquela dificuldade, para sairmos daquela adversidade, para enfrentarmos aquela dificuldade. E também tirando dali as devidas lições, o necessário aprendizado. Porque em cada situação difícil de vida por que passemos, devemos sempre pensar, refletir, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Qual é a lição que Deus quer que eu tire dessa dificuldade? Porque com certeza aquilo é para o nosso processo educativo e evolutivo. Lembrando que Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Ele jamais vai nos dar um peso que não somos capazes de suportar. Porque senão Deus não seria justo, infinitamente justo, bom, que é um dos seus atributos, uma das suas qualidades, características essenciais. Continuando, diz ainda o nosso amado codificador: pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei do trabalho. Dá-nos também a prudência, ou seja, a precaução, a previdência, o cuidado, e a moderação, ou seja, o comedimento, o equilíbrio, a fim de não perdermos o respectivo fruto, né, o fruto do trabalho. Então nós temos aqui uma rogativa a Deus, e que devemos fazer, rogativa de coragem, de forças, para buscarmos sempre o trabalho. Queremos facilidades. Bem como Kardec mostra e coloca a precaução, rogarmos cuidado e equilíbrio para que possamos bem aproveitar o fruto daquele nosso trabalho. Não apenas fruto no sentido econômico, financeiro, né, de dinheiro, algo assim, algo material, mas todo e qualquer fruto, todo e qualquer benefício advindo oriundo do nosso trabalho. Lembrando aquele conceito amplo de trabalho lá do Livro dos Espíritos, toda ocupação útil. Então não estamos definindo só o trabalho remunerado. Nós temos, por exemplo, o trabalho da casa espírita, que não falta trabalho na casa espírita, que é o trabalho na seara de Jesus. E quantos frutos, quantos benefícios, quantas bênçãos nós colhemos desse trabalho quando sabemos aproveitar. Aliás, vamos ampliar o trabalho no bem de um modo geral, porque o trabalho no bem não está restrito à casa espírita e à instituição religiosa. Que possamos aproveitar cada oportunidade de trabalho no bem que nos seja ofertado, seja onde estivermos, em que situação for. Entendendo os benefícios daquilo, não apenas para nós mesmos, mas muitas vezes para o nosso próximo também. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo, o desnecessário, o excessivo. Se trabalharmos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Então esse pão de cada dia, de que fala a oração dominical Pai Nosso, simboliza os meios de satisfazer as necessidades da vida através do trabalho, estabelecendo bem claro em nossa mente essa diferença entre o necessário e o supérfluo, que é excessivo, que
portanto, é desnecessário. E nós vamos ter uma parte lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de conservação, falando que é uma outra lei moral só sobre necessário e supérfluo, vale a pena nós conferirmos. Assim como aqui no Evangelho, nós temos referência a outros capítulos e outros itens, que vale a pena depois a gente conferir no caso, com calma, para complementar o assunto. Mas Kardec também mostra aqui que, numa situação de impossibilidade de trabalhar, isso pode acontecer, por N motivo pode estar realmente impossibilitado de trabalhar. Quer, mas não pode, por N motivo, por vários motivos. Aí entra a confiança na providência divina, de que Deus proverá, mas ao mesmo tempo isso dá uma responsabilidade social, isso implica numa responsabilidade social. A sociedade tem uma responsabilidade em relação a isso. A questão das desigualdades sociais, por exemplo, não é uma responsabilidade só do governo, qualquer esfera, federal, estadual, municipal, é uma responsabilidade da sociedade como um todo, somos todos nós. Porque precisamos lembrar que Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. Precisamos ser instrumentos de Deus no atendimento àquele que está impossibilitado de trabalhar. Precisamos sair dessa consciência, dessa responsabilidade social. Se está nos teus desígnios, nos planos de Deus, experimentarmos pelas mais duras provações, malgrado, quer dizer, apesar dos nossos esforços, aceitamos-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não apenas imerecidas, que jamais castiga sem causa. A certeza de que nada acontece por acaso. Portanto, diante das tribulações, das adversidades da vida, precisamos ter resignação, submissão à vontade divina, compreendendo que estamos ainda no mundo de provas e expiações, em processo sim de regeneração, mas ainda de provas e expiações. Daí aquelas causas anteriores e atuais das aflições de que fala o próprio Evangelho, que está com sucinto. Precisamos estar conscientes disso. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo, que lhes ensinaste. Então, um outro alerta importante que Kardec nos faz, que nós não devemos cultivar a inveja, que é um sentimento mesquinho, de natureza inferior, que nada nos acrescenta, nos enriquece, inclusive com relação às coisas materiais, né? Aquilo de invejar os que têm aquilo que nos falta. Inclusive, às vezes até o necessário mesmo, como ele frisa. Nós devemos sim, como ele mostra aqui, pedir perdão, o perdão de Deus para as criaturas egoístas, aqueles que ainda não estão dispostos a dividir o que lhes sobra com quem falta, porque estão deixando de praticar a caridade e o amor ao próximo, que são lições maiores que Jesus nos deixou. Mas não nos cabe julgar, podemos lamentar, orar por essas pessoas, tendo a consciência de fazermos a nossa parte, que não caiamos no mesmo equívoco. Porque no Evangelho aqui a gente vai encontrar a utilidade providencial da riqueza. Os bens materiais que possuímos não nos pertencem, são empréstimos de Deus, para bem utilizarmos não só em nosso próprio benefício, mas colocando à disposição do próximo. Isso também está muito claro na nossa mente. E
Kardec ele termina esse desenvolvimento do dá-nos o pão de cada dia, no último parágrafo, dizendo, ainda se dirigindo a Deus, afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, justiça divina, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes, conhecimento espírita, que te aprove, te satisfez conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, passageira, como a sua existência corpórea, que experimentará terríveis reveses, adversidades, ao passo que eterno será o júbilo, a alegria daquele que sofre resignado. Então Kardec ele termina essa parte nos convidando à confiança na justiça divina, que é infalível. Precisamos ter essa certeza em nossas mentes e em nossos corações, compreendendo que a prosperidade do mal, assim como a desgraça do bom, são situações, primeiro, às vezes aparentes. Porque às vezes, aquele rico, famoso, poderoso, ele não é tão feliz quanto aparenta ver. Vai ver a situação pessoal no último amigo. Assim como às vezes aquele pessoa boa, mas que tem privações materiais, ele é tão feliz quanto parece. Vai ter a situação mais de perto. E também são situações passageiras. Passageiras. Porque a verdadeira riqueza, e nós queremos encerrar com esse conhecimento, essa lembrança, essa certeza, é estar nos valores espirituais, nos bens morais. Esses nós devemos perseguir, buscar com todo esforço, com toda a nossa vontade, porque são esses os únicos que levaremos para a vida espiritual após a nossa desencarnação. Nós agradecemos ao nosso irmão Alexandre pela mensagem da manhã, bem importante para cada um de nós. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, rogando a Ele o atendimento, a ajuda necessária a cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, necessitando do teu amparo, do teu amor, da tua misericórdia. Que Ele possa, Senhor, nos fortalecermos, nos resignarmos e abraçarmos, Senhor, aquela lição que nos foi concedida para a terra tirarmos proveito. Pedimos também por todos aqueles que sofrem nos hospitais, nos lares, nas ruas. Pedimos pelos que não te conhecem, Senhor, mas que ainda se comprazem no mal, que eles possam ser tocados em algum momento para se refazer. Pedimos também que possamos retornarmos aos nossos lares, levando esta paz que aqui reina. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Agradecemos a presença de todos e aguardamos a próxima oportunidade. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço,
mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.